Bilionário flagra o próprio padrasto na cama com sua esposa e abandona tudo. Na fuga, encontra uma faísca de amor, mas a esposa traidora tem planos para destruir sua nova felicidade. Inscreva-se no canal e comente: o que você faria no lugar dele? Bruno Mendes afrouxou a gravata de seda enquanto seu motorista conduzia o carro pela avenida. Depois de 2 semanas fechando negócios na Europa, o jovem bilionário de 35 anos só pensava em chegar em casa. Estava exausto, mas satisfeito. Os contratos assinados garantiriam mais alguns bilhões à sua fortuna. Pode deixar aqui mesmo, João. Quero fazer uma surpresa para Cristina, disse ao entrar pelos fundos da mansão. O silêncio da casa foi quebrado por uma música baixa vindo do andar superior. Bruno sorriu, imaginando a esposa esperando por ele. No hall de entrada, notou 2 taças de vinho sobre a mesa de centro. Uma delas tinha marca de batom, o vermelho que Cristina sempre usava. A outra tinha impressões digitais largas, masculinas. Seu coração acelerou, subiu as escadas em silêncio, cada passo pesando 1 tonelada. A música ficava mais alta. Gemidos. A porta do quarto principal estava entreaberta. Bruno empurrou a porta devagar. O tempo congelou. Na cama king size que ele havia comprado no aniversário de casamento, Cristina, sua esposa de 28 anos, estava nos braços de Geraldo, seu padrasto de 60 anos. Um zumbido invadiu seus ouvidos. Náuseas. O mundo girou. Bruno sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Bruno!" Cristina exclamou, sem nem tentar cobrir o corpo nu. "Filho, eu posso explicar." Geraldo gaguejou, puxando o lençol. "Não me chame de filho." Bruno respondeu com voz cortante. "Você nunca foi meu pai." "Nunca. Só o homem que aproveitou a fraqueza da minha mãe depois que meu verdadeiro pai morreu." "Bruno, querido, não é bem assim." Cristina tentou, seu tom calculadamente doce. "Há quanto tempo isso está acontecendo?" "Você nunca está aqui, Bruno," respondeu ela friamente. "O que esperava?" Bruno sentiu algo quebrar dentro dele. Virou as costas e saiu. Bruno dirigia sem rumo pela noite, lágrimas de raiva embaçando sua visão. A imagem de Cristina com Geraldo não saía de sua mente. A traição dupla queimava como ácido. Parou o carro no mirante que mostrava São Paulo iluminada. A cidade que ele dominava agora parecia uma constelação distante e fria. As memórias vieram como ondas. Tinha 6 anos quando viu o caixão do pai descer à sepultura. O acidente de carro que levou Alberto Mendes deixou um vazio que nunca foi preenchido. Sua mãe, Helena, jovem e desnorteada com a viuvez precoce, encontrou consolo nos braços de Geraldo Santos 2 anos depois. "Esse é o tio Geraldo. Ele vai cuidar da gente agora", ela disse. Bruno nunca aceitou o substituto. A lembrança de Geraldo tentando ensinar o adolescente Bruno a pescar ainda doía. "Seu pai teria orgulho de você", Geraldo disse naquele dia. Bruno jogou a vara de pesca no lago e saiu. "Você não sabe nada sobre meu pai." Bruno socou o volante. "Por quê? Entre todas as pessoas, Geraldo. O homem que tentou ocupar o lugar de seu pai agora estava na cama com sua esposa." A última conversa com Alberto Mendes, um dia antes do acidente, ecoou em sua mente. "Filho, se um dia tudo desmoronar, tenha coragem de recomeçar do zero." Bruno enxugou as lágrimas. Pegou o celular e acessou contas bancárias que Cristina desconhecia, parte da fortuna que mantinha como segurança, um hábito que herdou do pai. "Vou recomeçar do zero, pai", sussurrou para o céu estrelado. "Pelo menos por um tempo." Bruno parou no caixa eletrônico e sacou o limite máximo. Não era muito para seus padrões, mas seria suficiente para desaparecer. No estacionamento da rodoviária, abandonou o Porsche, deixando as chaves no porta-luvas. Alguém encontraria. Não importava mais. No banheiro da rodoviária, encarou seu reflexo no espelho manchado.
O rosto, que aparecia regularmente em revistas de negócios, precisava sumir. Tirou da mochila uma tesoura comprada na farmácia 24 horas e cortou os cabelos metodicamente, deixando-os curtos e desiguais. A barba, normalmente aparada por seu barbeiro particular, agora cresceria livremente. Numa loja de departamentos ainda aberta, comprou roupas simples, jeans, camisetas básicas, um casaco surrado. Jogou seu relógio Patek Philippe de $300 mil numa lixeira. Nada que gritasse bilionário poderia ficar. Manteve apenas os documentos essenciais e trocou a carteira de couro italiano por uma de nylon encontrada numa banca. Na TV da lanchonete da rodoviária, a repórter falava animada. O bilionário Bruno Mendes desapareceu misteriosamente esta noite. Fontes próximas afirmam que ele saiu de casa após uma discussão. Bruno puxou o boné para baixo e comprou uma passagem para o litoral norte, pagando em dinheiro. No ônibus, sentado entre uma senhora com sacolas de compras e um jovem com fones de ouvido, Bruno Mendes desapareceu e Bernardo Moreira nasceu. Nome do meio e sobrenome da mãe, identidade temporária para sua fuga. O ônibus deixou São Paulo enquanto a noite avançava. Bruno olhou pela última vez para os prédios da cidade que ele ajudou a construir. Por algumas horas, dormiu o sono dos exaustos, sem sonhos, embalado pelo motor do ônibus. O sol nascente banhava a Vila das Conchas quando Bruno desceu do ônibus. O cheiro de maresia substituiu o de poluição. Barcos coloridos balançavam suavemente na pequena marina. Pescadores organizavam redes enquanto gaivotas sobrevoavam esperando restos de peixes. Que contraste com os arranha-céus de vidro e aço que ele deixara para trás. Nada de limusines, reuniões de conselho ou almoços de negócios. Apenas o som das ondas e o ritmo lento de uma vila que parecia existir em outra dimensão temporal. Ônibus para São Paulo só amanhã cedo, moço, informou o idoso na pequena rodoviária, confundindo seu olhar perdido. Na verdade, pretendo ficar alguns dias. Temporada de turistas só começa daqui 2 meses, o velho comentou desconfiado. Bruno caminhou pela rua principal, observando as casas coloridas, crianças indo para a escola, o mercadinho da esquina. Ninguém o reconhecia. Ninguém se importava. A sensação era estranhamente libertadora. Seguindo a dica do velho da rodoviária, encontrou a pousada Maresias, próxima à praia. O prédio de 2 andares precisava urgentemente de pintura nova e reparos, mas tinha charme peculiar com suas janelas azuis e varandas de madeira. Na recepção improvisada, um garoto de aproximadamente 10 anos lutava com a lição de casa. "A pousada está aberta?" Bruno perguntou. O menino levantou os olhos. "Mãe, tem cliente." Uma mulher apareceu da cozinha secando as mãos no avental. Por um momento, Bruno perdeu o fôlego. Ela era bonita de um jeito natural, cabelos castanhos presos displicentemente, pele bronzeada pelo sol, olhos desconfiados. "Procurando hospedagem?" perguntou Mariana, examinando o estranho desgrenhado à sua frente. "Por algumas semanas, se possível." "Temporada só começa. Em 2 meses eu sei. Mas preciso de um lugar tranquilo agora." Ela o estudou, calculando se o estranho seria confiável. "Tenho o quarto dos fundos, não é luxuoso." "Perfeito," Bruno respondeu. "Luxo é a última coisa que procuro." O chuveiro do quarto de Bruno pingava sem parar. Depois de 15 minutos tentando ajustar a temperatura, ele desistiu e tomou banho gelado. O colchão era fino, o café da manhã simples. Para quem dormia em lençóis egípcios e comia croissants preparados por um chefe francês, a mudança era brutal. Sentado na varanda da pousada, observava Mariana trabalhando incansavelmente. Ela corria entre a recepção, a cozinha e as acomodações, resolvendo tudo sozinha.
O menino Pedro ajudava como podia quando não estava na escola. Na tarde do segundo dia, Bruno ouviu discussão na recepção. Sinto muito, mas preciso cobrar agora pelo conserto. Um homem corpulento mostrava uma nota fiscal. Entendo, mas só posso pagar na semana que vem. A voz de Mariana era firme, mas Bruno percebeu seu constrangimento. Depois que o homem saiu resmungando, Bruno perguntou casualmente: problemas com encanamento? O boiler principal quebrou. Mariana suspirou. Época baixa é sempre difícil. Naquela noite, explorando a pousada, Bruno encontrou um depósito empoeirado. Entre caixas e objetos velhos, descobriu ferramentas enferrujadas, um flash do passado. Ele sentado no chão da garagem, observando seu pai consertar o rádio antigo. Sempre dá para consertar algo quebrado, Bruno. Só precisa das ferramentas certas e paciência. Na manhã seguinte, Mariana ouviu barulhos vindos do porão. Encontrou Bruno tentando limpar as ferramentas. O que está fazendo? Vi que o chuveiro do meu quarto está pingando. Achei que poderia consertar. Você entende de encanamento? Perguntou cética. Um pouco. Na verdade, Bruno não consertava nada há anos, mas as lembranças das lições do pai estavam vivas. Posso tentar, pelo menos. Mariana cruzou os braços, desconfiada. Se piorar, desconto do seu aluguel. Justo, disse Bruno, sorrindo pela primeira vez em dias. O barulho da furadeira atraiu Pedro como um imã. O menino observava fascinado enquanto Bruno consertava o deck de madeira da pousada, apodrecido pela maresia. Você é tipo um construtor? Perguntou o garoto, sentado a uma distância segura. Não exatamente. Bruno sorriu, medindo uma tábua. Apenas sei algumas coisas básicas. Minha mãe diz que você é um turista misterioso. Bruno riu. É mesmo? E o que mais ela diz? Que não devo fazer muitas perguntas. Pedro balançou as pernas. Mas também disse que você consertou o chuveiro melhor que o último encanador. Bruno sentiu um estranho orgulho. Nas últimas semanas, tinha reparado vazamentos, consertado portas e até restaurado parte do telhado. Suas mãos, antes macias de executivo, agora tinham calos. Quer me ajudar? Perguntou, oferecendo um martelo menor. Os olhos do menino brilharam. Posso mesmo? Claro, vem cá. Bruno posicionou o prego e deixou Pedro dar as primeiras marteladas. Guiou as mãos pequenas com paciência, exatamente como seu pai fizera com ele. A lembrança era dolorosa e reconfortante ao mesmo tempo. Meu pai também me ensinou a fazer isso? Pedro perguntou de repente. Bruno paralisou. Seu pai? É, ele foi embora antes de eu nascer. Não sei, campeão. Bruno respondeu suavemente. Mas agora você está aprendendo, não é? Pedro sorriu. Mariana observava da janela da cozinha, confusa sobre o que sentir pelo estranho que estava, aos poucos, consertando não apenas sua pousada, mas também trazendo um sorriso diferente ao rosto de seu filho. Podemos pescar um dia desses? Pedro perguntou esperançoso. Bruno sentiu um nó na garganta. Claro, seria ótimo. O sol da tarde tingia a praia de Dourado, enquanto Bruno ensinava Pedro a usar uma vara de pescar improvisada. Não pegaram nada além de um peixe pequeno que devolveram ao mar, mas o sorriso do menino valia cada minuto. Minha mãe sabe tudo sobre os peixes daqui, Pedro comentou, jogando pedras na água. Ela ia ser cientista do mar, bióloga marinha. Isso! Ela tem um monte de livros com nomes difíceis. Naquela noite, Bruno encontrou Mariana no escritório da pousada, rodeada de papéis e um livro grosso de biologia marinha. Ela fechou o livro rapidamente, como se o tivesse pego fazendo algo proibido. Pedro me contou que você estudava biologia. Mariana suspirou. Isso foi há muito tempo. O que aconteceu? A vida aconteceu. Ela encarou a janela. Engravidei no segundo ano da faculdade.
Quando contei ao meu namorado, ele desapareceu, igual mágica. Bruno sentiu uma pontada de culpa, pensando em sua própria fuga. Voltei para cá. Meus pais tinham esta pousada. Quando eles faleceram há 5 anos, fiquei com tudo, inclusive as dívidas. E a biologia marinha? Ela sorriu tristemente. Virou hobby. Às vezes catalogo espécies na praia. Pedro me ajuda. Posso ver? Mariana hesitou, mas abriu uma pasta. Dentro, anotações meticulosas e desenhos de plantas e animais marinhos. Bruno ficou genuinamente impressionado. Isto é incrível. É bobagem. Não é não. É paixão. Seus olhares se encontraram por um momento longo demais. Ah, quase esqueci. Mariana quebrou o silêncio. Um homem de terno veio hoje, da incorporadora Atlantic. Estão comprando propriedades na vila para um resort. E o que você disse? Que não estou interessada, mas... Ela mordeu o lábio. Eles não vão desistir facilmente. 2 meses passaram quase sem Bruno perceber. A rotina simples tinha ritmo próprio. Ajudava na manutenção da pousada pela manhã, pescava com Pedro à tarde, jantava com eles à noite. Seu corpo mudou. O sol bronzeou sua pele antes pálida de escritório. Os músculos se desenvolveram com o trabalho físico. A barba, agora bem aparada, e o cabelo mais comprido completavam a transformação. Nem sua mãe o reconheceria. Acho que o Bernardo tá gostando da mamãe. Pedro comentou uma tarde, enquanto consertavam uma rede de pesca. Bruno quase engasgou. Por que diz isso? Você fica olhando para ela toda hora, e ela fica vermelha quando você tá perto. Você é observador demais para um garoto de 10 anos. Bruno riu, bagunçando o cabelo do menino. Naquela noite, depois que Pedro foi dormir, Mariana e Bruno sentaram na areia para ver o pôr do sol. Viraram um ritual silencioso entre eles. Você nunca fala sobre sua vida antes de vir para cá, ela comentou. Bruno respirou fundo. Não há muito a dizer. Todo mundo tem uma história. A minha acabou. Estou tentando começar outra. A mão de Mariana encontrou a dele na areia. Entendo mais do que imagina. Quando seus olhares se encontraram desta vez, Bruno não resistiu. Inclinou-se e a beijou suavemente. Ela correspondeu, mas depois se afastou. Não sei se estou pronta para isso. Temos tempo, ele respondeu. No bar da vila, a TV mostrava uma mulher elegante chorando para câmeras. Bruno congelou ao reconhecer Cristina. Esposa de bilionário desaparecido pede metade da fortuna e alega abandono, dizia a legenda. O peso de sua mentira caiu sobre seus ombros como uma avalanche. O homem de terno caríssimo destoava da simplicidade da vila. Caminhava pela rua de terra como se estivesse em tapete vermelho, observando tudo com desdém mal disfarçado. Senhora Oliveira? Perguntou ao entrar na pousada. Roberto Menezes, da Atlantic Incorporações. Podemos conversar? Mariana olhou nervosa para Bruno, que lavava o deck. Ele largou a vassoura e se aproximou. Algum problema? Assunto particular. O homem respondeu secamente. Tudo bem, Bernardo, Mariana disse. Pode continuar o trabalho. Na pequena sala que servia de escritório, Menezes abriu uma pasta elegante. Como já informamos anteriormente, nossa empresa está desenvolvendo um resort premium aqui na vila. Já adquirimos 7 propriedades na área. E já disse que não estou interessada em vender. Mariana respondeu firmemente. Por isso vim pessoalmente. Nosso grupo está disposto a oferecer 30% acima do valor de mercado. Ele deslizou um papel com um número que fez Mariana prender a respiração. Era mais dinheiro do que ela jamais vira. É tentador, mas esta pousada é minha vida e de Pedro. Compreendo sentimentalismos, senhora Oliveira, mas também compreendo dívidas. Mariana empalideceu. Como sabe das minhas dívidas?
Fazemos pesquisa completa antes de apresentar propostas. Sabemos sobre a hipoteca atrasada e os empréstimos que seu ex-marido deixou. Ele fechou a pasta. Tem 30 dias para decidir. Depois disso, o valor cai e nossos advogados terão que avaliar outras opções. Quando Menezes saiu, Bruno notou o rosto pálido de Mariana. O que aconteceu lá dentro? Ela explicou a situação, tremendo levemente. Quanto você deve? Bruno perguntou. Mais do que conseguiria pagar em 10 anos. Seus olhos encheram de lágrimas. Tenho evitado pensar nisso, mas talvez vender seja a única saída. Tenho algumas economias. Bruno ofereceu impulsivamente. Não é muito, mas pode ajudar. Não, ela recusou. Já faz muito por nós. Além disso, mal nos conhecemos. Bruno queria dizer que tinha dinheiro suficiente para comprar a vila inteira, que poderia resolver tudo com uma ligação. Mas isso significaria revelar quem realmente era. Vamos dar um jeito, prometeu, sabendo que seu tempo na vila estava se esgotando. O escritório de advocacia na Avenida Paulista exalava luxo e poder. Cristina ajustou o vestido preto enquanto aguardava, seus dedos tamborilando nervosamente na bolsa Chanel. Embora as câmeras de TV a mostrassem devastada, em privado, seu rosto não tinha vestígio de lágrimas. Os detetives já têm alguma pista? Perguntou ao homem de terno que entrou na sala. Ainda não, senhora Mendes. Seu marido cobriu bem seus rastros. Cristina suspirou impaciente. Aumente a recompensa. Preciso encontrá-lo antes que ele me encontre. Sozinha novamente, abriu uma pasta vermelha. Dentro, fotos comprometedoras. Ela em situações íntimas com 3 sócios importantes de Bruno. Anexadas, gravações de conversas e e-mails. Um flash do passado invadiu sua mente. Cristina, aos 13 anos, na favela onde cresceu, jurando que um dia seria rica enquanto lavava roupa para fora com a mãe. O telefone tocou. Era Verônica, sua amiga de longa data e cúmplice. E aí, os advogados acreditaram na história da esposa abandonada? Completamente, Cristina sorriu. A imprensa está me pintando como vítima. É perfeito. E o velho, o padrasto? Geraldo está destruído. Aquele idiota realmente achou que eu me interessava por ele. Você é diabólica, Verônica riu. Sou prática, Cristina respondeu friamente. Se Bruno não aparecer para contestar o divórcio, ganho metade de tudo automaticamente. Se aparecer, ela acariciou as fotos. Tenho material suficiente para destruir cada parceria de negócios que ele construiu. Ou ele aceita meus termos, ou destruo tudo que construiu. E se ele descobrir seu plano? O sorriso de Cristina desapareceu. Não vai. Ninguém vai me mandar de volta para o lixo de onde vim. Ninguém. O monitor cardíaco apitava ritmicamente no quarto de hospital. Geraldo Santos, 60 anos, parecia ter envelhecido décadas em poucas semanas. O infarto não tinha sido fatal, mas sua alma estava em frangalhos. A porta abriu e Helena, ex-esposa e mãe de Bruno, entrou. Aos 55 anos, mantinha a elegância que a caracterizava. Como você pôde? Foram suas primeiras palavras. Helena, 25 anos juntos, Geraldo. Você era o pai dele? Nunca fui, Geraldo respondeu com voz fraca. Ele nunca me deixou ser. E essa foi sua vingança? Dormir com a esposa dele? Não foi vingança. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado. Foi estupidez. Cristina me procurou quando ele estava viajando. Disse que estava sozinha, que ele a negligenciava. E você acreditou nela? Meu Deus, você tem idade para ser pai dela? Geraldo cobriu o rosto. Tenho inveja dele, Helena. Sempre tive. O fantasma do pai perfeito que morreu jovem. Como competir com isso? Bruno construiu um império. Nunca precisou de mim. Isso não justifica... Eu sei, ele interrompeu. Por isso preciso consertar isso.
Cristina não é quem pensamos que é. A máquina cardíaca acelerou. Geraldo respirou fundo, tentando se acalmar. Preciso falar com Carlos, o advogado dele. Tenho coisas para mostrar. Helena o olhou com mistura de nojo e pena. Você destruiu nossa família 2 vezes, Geraldo. Não sei se há conserto para isso. Quando ela saiu, Geraldo pegou o telefone. No voicemail, deixou uma mensagem urgente para Carlos, o advogado de confiança de Bruno há anos. Tenho provas sobre Cristina. Ela planejou tudo. Por favor, me visite o quanto antes. O detetive Marcelo folheava seu caderno de anotações no carro estacionado. 3 semanas procurando Bruno Mendes e finalmente um resultado. A foto em suas mãos mostrava um homem barbado ajudando a consertar um barco. Estava mais magro, bronzeado, irreconhecível para quem não soubesse o que procurar. Te peguei, murmurou, tirando mais fotos com a teleobjetiva. O homem conversava animadamente com um menino de uns 10 anos. Depois, uma mulher se aproximou e o sorriso de Bruno se transformou. Marcelo registrou tudo. Interessante demais, comentou, observando a interação da pequena família improvisada. No mesmo dia, no escritório de advocacia em São Paulo, Carlos Vasconcelos recebia uma notificação que gelou seu sangue. Bruno tinha 10 dias para se apresentar ao tribunal, ou o divórcio seria julgado à revelia, com todas as vantagens para Cristina. Impossível, murmurou. Seu celular tocou. Era o hospital, informando que Geraldo Santos insistia em vê-lo com urgência. Intrigado, dirigiu até lá. Ela armou tudo, Geraldo falou assim que Carlos entrou no quarto. Cristina é uma golpista. Carlos ouvia atentamente enquanto Geraldo explicava como descobriu acidentalmente que Cristina mantinha registros detalhados de suas próprias traições. Ela seduziu sócios e amigos dele sistematicamente. Tudo documentado. Eu fui só mais um na lista. Por que faria isso? Seguro. Se Bruno algum dia descobrisse sobre uma traição, ela revelaria todas as outras com homens importantes. Destruiria todas as parcerias comerciais dele. Geraldo entregou um pendrive. Copiei alguns arquivos do computador dela antes de tudo acontecer. Não abri, mas tenho certeza que há mais evidências ali. Carlos checou o telefone. Uma mensagem do detetive. Encontrei Bruno Mendes, Vila das Conchas, Litoral Norte. Parece feliz. Preciso ir, disse Carlos guardando o pendrive. Mas voltarei. Dirigindo para o litoral, Carlos pensava no que diria a Bruno. Como arrancar alguém de uma felicidade recém-descoberta para enfrentar a tempestade que o aguardava em São Paulo? Bruno terminava de consertar uma cadeira na varanda da pousada quando viu um homem de terno caminhando pela praia. Mesmo à distância, reconheceu Carlos, seu advogado e amigo de faculdade. Seu coração disparou. Pedro, onde está sua mãe? Perguntou ao menino que brincava por perto. Na cozinha, por quê? Por nada. Continue aqui, volto logo. Bruno correu até a praia, interceptando Carlos antes que chegasse à pousada. Como me encontrou? Perguntou sem cumprimentos. A pergunta é, por que precisei te encontrar? Você sumiu, Bruno. Sentaram-se em um banco de madeira com vista para o mar. Bruno notou Mariana observando da janela da cozinha. Estou bem, como pode ver. Percebo, mas em São Paulo sua vida está desmoronando. Carlos explicou sobre o processo de divórcio, o prazo de 10 dias, e as notícias que Cristina espalhava sobre abandono. E tem mais, continuou, mostrando o pendrive. Geraldo sofreu um infarto. Não me importo. Deveria. Ele entregou isso. Cristina é uma golpista, Bruno. Ela documentou suas próprias traições durante anos, não só com Geraldo, mas com sócios importantes. Era um plano. Bruno empalideceu. Que plano? Extorsão.
Caso você descobrisse qualquer traição, ela ameaçaria expor todas as outras, destruindo suas parcerias comerciais. Ou você cederia à chantagem, ou perderia tudo. Meu Deus! Bruno passou as mãos pelo cabelo. Tem mais. Ela plantou notícias na imprensa. Estão investigando suas empresas por supostas fraudes. É tudo fabricado, mas a dúvida já está no mercado. Bruno olhou para a pousada, para a vida simples que construíra, para Mariana. Encontrei algo aqui, Carlos. Algo real. Entendo. Mas tem 10 dias para enfrentar o que deixou para trás, ou perde tudo. Preciso pensar. Não demore muito. Quando Carlos saiu, Bruno viu que Mariana não estava mais na janela. No pequeno restaurante da vila, Bruno remexia a comida sem apetite. Na TV, uma reportagem sobre o caso Mendes capturou sua atenção. Novas revelações sobre o bilionário desaparecido Bruno Mendes. A Polícia Federal investiga possível envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes fiscais. A imagem mostrava uma foto sua em tempos melhores, ao lado de Cristina sorrindo. Tudo mentira, sussurrou para si mesmo. Reconhece alguém? A voz de Mariana o surpreendeu. Ela estava parada atrás dele, olhando fixamente para a TV. Mariana, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você é Bruno Mendes, o bilionário desaparecido, o possível criminoso. Outros fregueses começaram a olhar. Vamos conversar lá fora, ele pediu. Na praia, o sol se punha, ironicamente belo para uma conversa tão dolorosa. Por que mentiu para mim? Para nós? Mariana perguntou, sua voz tremendo. Não menti sobre quem sou. Menti sobre meu nome, meu passado. É a mesma coisa. Não, não é. Bruno tentou segurar suas mãos, mas ela recuou. O homem que consertou sua pousada, que pescou com Pedro, que se apaixonou por você, esse sou eu de verdade. Quem é você, então? Um criminoso fugindo da polícia? Não, essas acusações são falsas. Minha esposa? Sua esposa? Mariana interrompeu, lágrimas escorrendo. Você é casado? Tecnicamente sim, mas... Meu Deus! Ela cobriu a boca. Fui só... O quê? Uma diversão enquanto se escondia? Uma aventura exótica com a dona da pousada local? Nunca! Mariana, você e Pedro são o que tenho de mais verdadeiro. Não mencione meu filho, ela explodiu. Ele estava se apegando a você. Sabe o que isso vai fazer com ele? O silêncio pesou entre eles. Quero que vá embora, Mariana finalmente disse. Agora. Por favor, me deixe explicar tudo. Não há explicação para a traição, Bruno, ou Bernardo, ou seja lá quem você for. Bruno sentiu o mundo desabar pela segunda vez. Amanhã saio da pousada, disse derrotado. Mas não é o fim. Vou resolver tudo e voltar, prometo. Não faça promessas, Mariana respondeu virando as costas. Já ouvi muitas delas. A mansão parecia diferente aos olhos de Bruno. Os 850 metros quadrados de luxo ostensivo agora pareciam vazios, sem alma. Passou a mão pela barba enquanto observava os móveis de design, as obras de arte caríssimas, o mármore importado. Foi ao closet, onde antes guardava seus ternos italianos. Metade do espaço, antes ocupado pelas roupas e sapatos de Cristina, estava vazio. Ela levara suas coisas. Até que enfim voltou, disse Carlos, observando Bruno da porta. Precisamos agir rápido. Na tarde seguinte, Bruno entrou em seu escritório na empresa pela primeira vez em meses. Os funcionários pararam o que faziam, olhando chocados para o homem barbado, bronzeado e vestido de forma simples, que era seu chefe. Senhor Mendes! A secretária quase deixou a xícara cair. Olá, Fernanda. Pode convocar uma reunião com os diretores para daqui uma hora? Sentado em sua mesa, Bruno examinou os relatórios que Carlos havia preparado sobre os impactos das notícias falsas. As ações tinham caído 12%. Alguns investidores ameaçavam retirar fundos.
É tudo recuperável, assegurou Carlos, assim que desmentirmos as acusações. Bruno olhou pela janela, vendo São Paulo se estender até o horizonte. Sabe o que é mais estranho? Não me importo tanto quanto deveria. Como assim? Nos últimos meses, ajudei a consertar uma pousada à beira-mar. Construí uma cadeira, consertei um telhado, ensinei um garoto a pescar e nunca me senti tão realizado. Carlos sorriu. A tal da Mariana deve ser especial. É mais que isso. É como se eu tivesse encontrado uma parte de mim que estava perdida. A secretária interrompeu. Os diretores estavam chegando para a reunião. Bruno ajeitou a camisa simples. Hora de mudar algumas coisas por aqui. O escritório de advocacia era o tipo de lugar onde cada centímetro gritava dinheiro. Cristina chegou primeiro, vestindo um conjunto Chanel impecável, cabelos e maquiagem perfeitos. Seus advogados flanqueavam-na como guarda-costas. Quando Bruno entrou, ela mal o reconheceu. O homem barbado, mais magro e bronzeado, não parecia o marido que conhecia. Finalmente cansou de se esconder? Cristina provocou com um sorriso frio. Finalmente cansei de mentiras, Bruno respondeu sentando-se calmamente. O mediador tentou estabelecer um tom conciliatório, mas Bruno foi direto ao ponto. Abriu uma pasta e empurrou fotos através da mesa. O que é isso? Cristina perguntou, mas seu rosto já tinha perdido a cor. Você sabe exatamente o que é. Bruno manteve a voz calma. Suas traições, todas elas, documentadas por você mesma. Um dos advogados de Cristina pegou as fotos pálido. Isso não prova nada, ela tentou, mas sua voz falhou. Temos mais. Carlos interveio mostrando o pendrive. Seus e-mails, gravações, seu plano inteiro de extorsão caso Bruno descobrisse. Isso é invasão de privacidade, gritou um dos advogados. Curioso que vocês falem de privacidade. Bruno sorriu, considerando as notícias falsas sobre fraudes que plantaram na imprensa. Cristina endireitou a postura, recuperando a compostura. Se expuser isso, vai destruir suas próprias parcerias de negócios. Talvez, mas a diferença, Cristina, é que não me importo mais tanto assim. Não seja ridículo. Você é Bruno Mendes. Impérios são tudo o que você tem. Bruno se inclinou para a frente. Eu tinha. Mas encontrei algo mais valioso enquanto estava longe. A raiva tomou conta do rosto de Cristina. Não vou sair daqui sem nada depois de 5 anos. Não disse isso. Estou disposto a um acordo justo, mas sem chantagem, sem mentiras na imprensa, sem tentar destruir o que construí. Cristina encarou Bruno, vendo algo diferente nele. O homem inseguro que precisava provar seu valor a cada negócio fechado tinha desaparecido. O que aconteceu com você? Perguntou quase curiosa. Descobri quem sou sem tudo isso, respondeu simplesmente. O quarto de hotel parecia um campo de batalha de papéis, relatórios e documentos legais. Bruno passava a mão pelos cabelos exausto. 3 dias de negociações desgastantes com os advogados de Cristina. Seu celular mostrava 3 chamadas não atendidas de Carlos, provavelmente mais problemas para resolver. Tinha também olhado dezenas de vezes para o número da pousada, sem coragem de ligar. Na varanda, olhando a cidade iluminada, Bruno quase podia sentir o cheiro do mar. Quase podia ouvir a risada de Pedro quando pegaram aquele peixe juntos. Quase podia sentir o toque de Mariana. Serviu-se de uísque e abriu a pasta com a proposta de acordo mais recente. Cristina recuaria com as acusações falsas e aceitaria um valor fixo significativo, mas muito menor que metade da fortuna. Em troca, Bruno não exporia suas traições. Parecia razoável. Poderia assinar, acabar com aquilo tudo e voltar para a Vila das Conchas, mas algo o incomodava. Seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Bruno, é Geraldo. Silêncio. Bruno quase desligou. Por favor, não desligue. Sei que me odeia e tem todo o direito. O que quer, Geraldo? Soube que está negociando com Cristina. Queria dizer,
Não aceite a primeira oferta. Ela tem mais a perder que você. Bruno riu sem humor. Agora virou meu conselheiro? Só quero ajudar a consertar o que ajudei a destruir. Por quê? Um longo suspiro do outro lado. Porque sempre tentei ser seu pai, mesmo sem saber como. E falhei miseravelmente. Bruno fechou os olhos, sentindo o peso das palavras. Visitei sua mãe ontem, continuou Geraldo. Ela me mostrou fotos suas quando criança. Tinha uma de você com seu pai biológico consertando uma bicicleta juntos. Bruno lembrava daquela foto. Era seu tesouro de infância. Seu pai te ensinou habilidades, Geraldo disse. Eu tentei te ensinar sobre a vida, mas nunca deixei você me ouvir. Após desligar, Bruno ficou olhando para a proposta de acordo. Seria tão fácil assinar, encerrar aquele capítulo, tentar reconstruir algo com Mariana. Mas seria justo, seria verdadeiro. Não, disse para si mesmo, não vou fugir de novo. Pegou o telefone e ligou para Carlos. Cancele o acordo, vamos até o fim. O cemitério estava silencioso naquela manhã de sol ameno. Bruno parou diante do túmulo bem cuidado. Alberto Mendes, amado esposo e pai. Colocou um pequeno arranjo de flores e ficou em silêncio, como fazia todos os anos no aniversário do pai. Desculpe ter demorado tanto para vir este ano, murmurou. Passos se aproximaram. Geraldo, mais magro após a internação, parou a uma distância respeitosa. Não precisava ter vindo, disse Bruno sem se virar. Não vim por você, vim por mim, respondeu Geraldo, aproximando-se lentamente. Nunca visitei o túmulo dele. Por quê? Ciúme, acho, do amor que Helena ainda sentia por ele, do amor que você nunca sentiu por mim. Os dois homens ficaram lado a lado, olhando para a lápide. Como ele era? Perguntou Geraldo suavemente. Bruno não respondeu imediatamente. Era estranho falar sobre seu pai com o homem que tentou substituí-lo. Paciente, disse finalmente. Ele consertava coisas, me ensinava como funcionavam. Você se parece com ele nas fotos. Todo mundo dizia isso. Mais silêncio. Um pássaro cantou em um cipreste próximo. Tentei ser seu pai, Geraldo disse com voz embargada. Mesmo quando você me odiava por não ser ele. Mesmo quando só queria seu respeito. Bruno olhou para o homem de cabelos grisalhos ao lado. Parecia menor, mais frágil. Meu pai me ensinou a construir coisas, Bruno disse finalmente. A entender como funcionavam. Fez uma pausa. Você tentou me ensinar a viver, a entender pessoas. Eu só não estava pronto para ouvir. Geraldo enxugou uma lágrima. Não posso perdoar completamente o que aconteceu, Geraldo. Não ainda. Entendo. Mas podemos tentar recomeçar. Devagar. Os dois homens deixaram o cemitério lado a lado, não exatamente como pai e filho, mas talvez como dois homens tentando encontrar um caminho através da dor. Sabe, disse Bruno quando chegaram aos carros, tem um garoto numa vila de pescadores, Pedro. Ele me lembra muito de mim quando tinha sua idade. Geraldo sorriu tristemente. Gostaria de conhecê-lo um dia. Talvez, respondeu Bruno. Talvez. A sala de audiências estava lotada. Jornalistas, advogados e curiosos se apertavam para assistir ao desfecho do caso Mendes, como a imprensa o batizara. Cristina, elegante em seu conjunto azul marinho, sentava-se ereta, expressão neutra. Do outro lado, Bruno, agora com barba aparada e terno simples, parecia calmo. O juiz entrou e todos se levantaram. Quando a sessão começou, Carlos apresentou as evidências que Geraldo havia fornecido sobre as múltiplas traições documentadas por Cristina e seu plano de extorsão. Além disso, meritíssimo, continuou, temos provas de que a senhora Mendes plantou informações falsas na imprensa sobre supostas fraudes nas empresas do senhor Mendes, com claro intuito de prejudicar sua reputação e negócios. O rosto de Cristina mantinha-se impassível,
mas seus olhos revelavam fúria. Após 3 horas, o juiz deu seu veredito. O divórcio seria concedido, mas Cristina teria direito apenas a uma pequena fração dos bens, muito menos do que a legislação normalmente garantiria, dadas as circunstâncias excepcionais. Na saída do tribunal, uma multidão de repórteres aguardava. Cristina passou rapidamente, escoltada por seguranças, ignorando os gritos e flashes. Bruno, porém, parou. Senhor. Mendes, como se sente com a decisão? Aliviado que a verdade prevaleceu, respondeu simplesmente. E sobre seu desaparecimento? Por que fugiu? Bruno respirou fundo antes de responder. Não fugi, encontrei algo que havia perdido há muito tempo. Minha essência. O que fará agora com suas empresas? Transformar. Sorriu. Acabei de anunciar a criação da Fundação Mendes para Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Costeiras. 30% dos lucros de todas as empresas do grupo serão direcionados para isso. Os repórteres pareciam confusos com a mudança de assunto. Nosso primeiro projeto será em Vila das Conchas, preservando a comunidade pesqueira local e criando um centro de pesquisa marinha. Isso tem a ver com os rumores de que o senhor viveu como pessoa comum nessa vila durante sua ausência? Bruno sorriu. Tem a ver com descobrir o que realmente importa. Naquela noite, em seu apartamento temporário, não conseguia mais morar na mansão. Bruno olhava as luzes da cidade enquanto falava ao telefone com Carlos. Está tudo encaminhado. As ações já subiram 8% após desmentirmos as acusações. Ótimo! E o projeto da fundação? Os advogados estão finalizando. Em 2 semanas podemos começar. Bruno sorriu. Perfeito. Vou para a Vila das Conchas amanhã. Tem certeza? E a empresa? Você cuida de tudo por enquanto. Preciso consertar algo muito mais importante que negócios. Bruno dirigia devagar pela estrada que levava à Vila das Conchas, coração acelerado. 3 semanas haviam se passado desde que saíra dali. Parecia uma eternidade. O vilarejo continuava o mesmo. Casas coloridas, barcos na marina, crianças jogando bola na praça. Mas algo estava diferente na pousada Maresias. Uma placa de vende-se pendia triste da varanda. O lugar parecia abandonado, janelas fechadas, deck vazio. Bateu na porta. Ninguém atendeu. Tentou olhar pelas janelas. Vazio. Se procura a dona, ela está na praia. Bruno se virou. Uma senhora idosa varria a calçada da casa vizinha. Obrigado. Na praia, demorou para encontrá-la. Finalmente, avistou Mariana sentada na areia, olhando o mar. Parecia perdida em pensamentos. Aproximou-se lentamente. Oi? Disse simplesmente. Ela virou-se surpresa. Por um instante, achou que ela sorriria, mas o rosto fechou-se. O que faz aqui? Vim ver você. E Pedro? Pedro está na escola. Bruno sentou-se na areia, a uma distância respeitosa. Vi a placa de venda na pousada. A incorporadora aumentou a oferta. Não posso recusar. E depois, São Paulo, provavelmente. Procurar emprego, dar uma vida melhor para Pedro. O silêncio pesou, preenchido apenas pelo som das ondas. Mariana, não vim pedir que me aceite de volta. Bruno finalmente disse. Vim te oferecer a verdade completa. Contou tudo. Seu casamento fracassado, a traição, sua fuga impulsiva. Como encontrar a pousada foi acidental, mas como ficar foi a melhor decisão de sua vida. Por que não me contou antes? Ela perguntou magoada. No começo estava fugindo, depois tinha medo de perder o que encontramos. E o que encontramos, Bruno? Algo verdadeiro, pelo menos para mim. Mariana encarou o mar. Sabe o que mais dói? Não foi a mentira sobre seu nome ou dinheiro. Foi que realmente acreditei que éramos reais. E éramos, Bruno insistiu. Ainda somos.
Não me apaixonei por você sendo Bruno Mendes, o bilionário. Me apaixonei sendo apenas eu mesmo, pela primeira vez em anos. Mariana o olhou nos olhos. Não sei se consigo confiar de novo. Entendo. Só peço uma chance de mostrar quem realmente sou. O homem que consertou sua pousada, que ensinou Pedro a pescar. Aquele era o verdadeiro eu. Bruno estacionou o carro simples que agora dirigia em frente à escola. Pedro saiu correndo junto com outras crianças, mas parou ao vê-lo. "Tio Bernardo!" exclamou, misturando surpresa e alegria. "Oi, campeão!" "Você voltou. Minha mãe disse que..." "Eu sei. Fui embora sem me despedir. Me desculpe por isso." Pedro o estudou com a sinceridade típica das crianças. "É verdade que você é rico?" Bruno riu. "É um pouco mais complicado que isso." "E seu nome não é Bernardo?" "Meu nome do meio é Bernardo, mas me chamo Bruno." Pedro ponderou essa informação. "Você ainda sabe pescar?" "Claro que sim." "E consertar coisas?" "Sempre." O menino sorriu. "Então tanto faz se é Bruno ou Bernardo." Na semana seguinte, a placa de "Vende-se" foi removida da pousada. Em seu lugar, uma nova, em reforma. A notícia correu pela vila. A Fundação Mendes havia comprado várias propriedades ameaçadas pela incorporadora, mas não para construir resorts. O plano era revitalizar a comunidade pesqueira, preservando seu modo de vida. E mais surpreendente, a responsável pelo Centro de Pesquisa Marinha, que seria construído, seria Mariana Oliveira, que retomaria seus estudos em biologia marinha. Geraldo visitou a vila pela primeira vez naquele verão. Ainda havia desconforto, mas ele e Bruno estavam tentando. Pedro, curioso como sempre, fazia 1000 perguntas sobre São Paulo. "Você pode me ensinar a consertar motores de barco?" perguntou a Geraldo, que olhou surpreso para Bruno. "Pode ensinar." Bruno respondeu com um aceno. Ele entende dessas coisas. Um ano depois, a praia de Vila das Conchas estava especialmente bonita ao entardecer. Lanternas decorativas iluminavam o caminho até o pequeno altar improvisado na areia. Cadeiras brancas acomodavam poucos convidados, apenas amigos próximos. "Nervoso?" Carlos perguntou, ajeitando a gravata de Bruno. "Nem um pouco", respondeu, sorrindo ao ver Pedro se aproximando, orgulhoso em seu papel de pajem. A música suave anunciou a chegada de Mariana. Simples e radiante em um vestido branco leve, caminhava descalça na areia. Bruno sentiu o coração acelerar, como da primeira vez que a viu. O juiz de paz conduziu uma cerimônia breve e emocionante. Quando declarou os noivos casados, aplausos e assovios dos pescadores locais se misturaram ao som das ondas. Na pequena recepção, na pousada renovada, Geraldo se aproximou timidamente com uma taça de champanhe. "Felicidades, filho." Bruno aceitou o abraço hesitante. O caminho para a reconciliação ainda era longo, mas cada passo importava. Em seu apartamento em Recife, Cristina assistia a uma reportagem sobre o casamento. "O bilionário que desistiu da vida luxuosa", dizia a manchete. Desligou a TV com raiva. Seu plano perfeito havia desmoronado, deixando-a não tão pobre quanto temia, mas longe da fortuna que ambicionara. Dias depois, Bruno, Mariana e Pedro navegavam em um pequeno barco construído por eles mesmos. A pousada Maresias, agora renovada, era apenas parcialmente um negócio. O andar superior tornara-se o lar da família. O Centro de Pesquisa Marinha já funcionava, com Mariana coordenando estudantes e pesquisadores. Bruno dividia seu tempo entre projetos da Fundação e administração à distância de suas empresas, agora geridas com novos valores. Na varanda da pousada, ao pôr do sol, uma cena incomum. Bruno, Pedro e Geraldo trabalhavam juntos, restaurando um barco antigo que seria doado ao Museu da Vila. "Meu pai me ensinou que sempre dá para consertar algo quebrado."
Bruno explicava ao menino, enquanto Geraldo ouvia atentamente. Só precisa das ferramentas certas e paciência. Mariana observava da porta sorrindo. 3 gerações unidas pelo trabalho manual, pelo respeito mútuo, pela reconstrução não apenas de um barco, mas de uma família. Não a que nascemos, mas a que escolhemos construir. E no final, não era isso que realmente importava?